Esse é o último de uma série de 3 vídeos tendo como tema as músicas Diário de um Detento, Homem na Estrada e agora Mágico de Oz, do grupo de rap Racionais MCs. Nessa série, buscamos uma visão crítica fundamentada nas histórias narradas em cada uma dessas músicas. Assim, falamos de assuntos diversos como ressocialização, a realidade do sistema prisional brasileiro e agora vamos abordar o problema do mal e da fé, fundamentados numa história que vemos Ed Rock como narrador e uma criança como protagonista. De início, quero destacar que essa música possui 2 introduções diferentes. Uma, advinda do videoclipe elaborado pelo diretor Maurício Essa, com fotografia de Ruim Mendes, e outra do álbum Sobrevivendo no Inferno, mas ambas notamos o testemunho de uma criança. Na versão do videoclipe, vemos as cenas de uma criança moradora de rua pedindo esmolas no farol. Ao abordar o veículo com Ed Rock, é questionado onde está sua família. Na versão do álbum, ouvimos o testemunho de uma criança que se tornou usuária de drogas, fugiu da casa dos pais por sofrer violência doméstica e que possui um sonho. E para concretizar esse sonho, ela pede que o mundo se torne um lugar melhor para se viver. Em ambos os casos, após essa introdução, somos impactados pelas batidas da música. A música clama por dias melhores numa narrativa que mostra o quanto é duro ser negro e pobre no Brasil, e pior, tendo como protagonista da história uma criança moradora de rua. A letra de Ed Rock soa como uma oração pedindo aos céus que o mundo se torne um lugar melhor para se viver. Daí, ouvimos o refrão repetir por diversas oportunidades. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui num mundo mágico como o mundo mágico de Oz. Pode crer, às vezes eu fico pensando se Deus existe mesmo, moro? Porque meu povo já sofreu demais, continua sofrendo até hoje. Só que aí eu vejo os moleques nos farol, na rua, muito louco de cola, de pedra. E eu penso que poderia ser um filho meu, moro? Mas aí, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Meu Deus. A humanidade tem enfrentado tantas realidades e tantas dificuldades que é inevitável não colocar o discurso de Deus em xeque. Se formos ponderar a partir de uma análise histórica, fica impossível falar sobre Deus a partir das ideias tradicionais, ou seja, de um Deus transcendente, imutável e onipotente. Como falar de um Deus atuante no mundo diante da dor, das misérias e das tragédias humanas? Se ele pode se pronunciar e modificar uma situação de dor e não o faz, então é um Deus maldoso, omisso. E se não pode, então podemos defini-lo como um Deus onipotente? Isto é, um Deus todo-poderoso? Imagino que não. No trabalho que Sérgio Alejandro apresentou para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é levantado o seguinte questionamento: como responder à pergunta sobre um Deus bom num mundo capaz de atrocidades como Auschwitz ou Hiroshima? Não deveríamos ter novos paradigmas para falarmos de Deus a partir do grito do homem? Pois é a partir desse grito que vemos a música soando como uma oração, pedindo aos céus que o mundo se torne um lugar melhor. Assim, Ed Rock é apresentado como o narrador da história de uma criança que deseja transformar esse mundo caótico num mundo narrado da história de Mágico de Oz. Por esse aspecto, vemos que a música aborda a dificuldade de uma criança envolvida com drogas, apelando à fé para se salvar. O jovem da periferia não vê outra solução para sua vida que não seja algo mágico, ou no caso, um mundo mágico. Tem, aquele
aquele moleque que sobrevive como manda o dia a dia. O Mundo Mágico de Oz se trata de um filme no estilo musical de 1939. O longa-metragem tem inspiração na obra literária infanto-juvenil lançado em 1900. Oz, como uma história típica, possui uma trama que narra uma jornada em busca da conscientização. E desde o início da jornada, os personagens principais aprendem, pouco a pouco, que possuem dentro de si o poder de atingir os resultados que desejam. Vejam, o espantalho, que revela não ter cérebro e tem o desejo de possuir um, mas que na verdade é o cabeça do grupo. O homem de lata, que perdeu seu coração e o deseja de volta, mas na verdade era o mais sensível do grupo. De maneira similar, o leão, que tinha muita vergonha da sua falta de coragem, era sempre aquele que se oferecia para enfrentar os maiores perigos. Na hora do vamos ver, era sempre o grande herói. Fazendo um paralelo do filme com a música, notamos que o narrador da história, ou seja, Ed Rock, se vê questionando a fé por ver uma criança encapsulada no mundo mal. Não só isso, como observamos nos versos da música, a preocupação com as dificuldades estruturais e o futuro de uma criança moradora de rua. Dessa forma, a experiência do sofrimento inocente e injusto constitui um argumento mais forte contra a crença em Deus, em detrimento de todos os argumentos baseados na teoria filosófica do conhecimento, nas ciências ou em qualquer outro debate filosófico. Mas apesar de tantos motivos para desacreditar na crença ou na fé em Deus, Ed Rock finaliza a canção reafirmando sua fé, pois, mesmo depois de vários questionamentos, ele finaliza a música dizendo: eu tenho fé em Deus. Mas há um porém. Se o filme nos passa a lição que a resposta não estava no mago, ou seja, o mágico de Oz, mas neles mesmos, podemos entender que a resposta para os problemas estruturais que têm como resultados tantos males na humanidade não está em Deus, mas cabe a nós mesmos resolvermos. Assim, caímos num paradoxo, porque é claro que a intenção do autor era abordar a dificuldade de uma criança envolvida com drogas, apelando à fé para se salvar, pois tal criança não via outra solução para sua vida que não fosse algo mágico. Mas se refletirmos na história do Mágico de Oz, concluímos que os problemas estruturais e a solução dos males da humanidade não está em Deus, mas em nós mesmos.